Olá, você está no canal Sagrado Feminino Solana. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta aqui no canal, gente. Vamos dar uma olhada de que maneira essa pessoa pensa em você depois aí desse afastamento ou dessa separação. Serve para quem de repente estava se falando e parou de falar, para quem estava conhecendo, para quem já tinha algo, né? O que essa pessoa tá pensando aí, os pensamentos dessa pessoa aí, e sentimentos depois desse afastamento, esse término, essa separação. O que essa pessoa pensa aí depois disso, tá bom? Gratidão aí para quem já entra dando like, para os novos inscritos, para os membros do canal, para você que tá todos os dias aqui comigo. É só lembrar, gente, que é uma leitura coletiva, precisa filtrar. Os vídeos valem para o momento que você abrir, eles não têm um prazo de validade. É só você inverter o seu gênero e o da pessoa. Não existe uma sentença, a energia de hoje a 7 dias, tá bom? Vai aparecer a opção hypar aí para você hypar o vídeo, é gratuito. Para o vídeo ganhar pontos e ficar sempre no ranking aí dos mais indicados, os mais vistos, tá bom? Ajuda o canal. E é gratuito, assim como o like. A inscrição também é gratuita. Deixe o seu pedido de oração aí nos comentários. Todo dia tem oração às 18. E aqui a gente trabalha com espiritualidade, mediunidade aí. Diariamente Frei Rogério e Dona Miriam, de vez em quando Dona Rosa, trazendo as mensagens. Quer uma consulta na sua energia? Manda um e-mail para mim, tá? Lá eu passo o WhatsApp. Quer contribuir com o canal? Tem aí, você virando membro. Tem o coraçãozinho valeu, você contribui quantas vezes você quiser com o valor que você quiser. O e-mail também é chave Pix e que Deus abençoe e multiplique aí todos que já ajudaram o canal em algum momento ou vão ajudar. A maior ajuda que você dá também, gente, é o engajamento, comentário, o like, vocês interagindo aí com comentário, nem que seja com figurinha. Gratidão a todos, gratidão a todos os elogios, todas as palavras carinhosas. Vamos ver, então? O senhor quer começar com o quê, Frei Rogério? Olha, gente, hoje ele tá querendo totalmente diferente o negócio aqui, por isso que eu já deixei vários baralhos, deixei a critério dele. Ele quer começar, gente, com letrinhas e com alguns bilhetes. Então, vamos lá, as letrinhas pode ser do seu nome, o nome da pessoa, pode ser nome e sobrenome, pode ser nome do meio, pode ser apelido. Vamos ver, então, quantas letrinhas o senhor vai querer? É difícil ele pedir, nunca pediu, gente, assim, as letrinhas no começo. 7. 7 letrinhas. Letra A, de amor. A de amor. Difícil o nome que não tem A, né? Essa aqui não. Letra H de homem. H de homem. Pode ser nome, sobrenome, seu, da pessoa, apelido, nome do meio. L de lua. L de lua. C de coração. C de coração. B de bola. B de bola. B de Bia, B de Beatriz, de Beto. S de saudade, falta uma. X, tá? X. Então, vamos lá. X de xícara, A de amor, H de homem, L de lua, C de casa, B de bola e S de saudade. São as letrinhas que já saíram aqui no começo. Vamos dar uma olhada aqui no que a pessoa diria para você no dia de hoje. Ou que você diria para ela, porque às vezes sai espelhado. Se pudesse, se tivesse oportunidade. Ele quer só 3. No final, se ele quiser mais. Ok. Uma. A última desse aqui. 2. Mais uma, Frei Rogério. 3. Vamos ver, então. Das borboletinhas, o senhor vai querer alguma? Só uma.
Vai mentalizando alguém aí se você quer mentalizar, senão você mentaliza você. Hoje ele inverteu a ordem dos fatores aqui, né? Vamos ver então o que a pessoa diria pra você ou você diria pra ela. Justiça. Olha, gente, aqui quantas saiu, Frei Rogério? Aceito todas essas? Ok, vocês viram que eu tirei como se fosse 3, né? Mas saiu 5, gente. Eles querem pra deixar, então vamos nós. Justiça. Pode ser que a pessoa que você mentalizou, vocês estejam lutando um contra o outro na justiça, ou tem questões judiciais um e outro, ou a pessoa está num processo de divórcio, ou é você, ou você está pedindo justiça divina aí de alguma coisa, né? Estou totalmente perdido na minha vida. Temos alguém mais perdido que Cusco em tiroteio aí, né? Que cachorro em tiroteio. Estou totalmente perdido na vida. E talvez isso já é a justiça divina, né? Sei lá o que fez pra você aí, tá com a vida totalmente perdido na minha vida. Descoberta da verdade. Vocês descobriram alguma verdade? Ou essa pessoa tá descobrindo a verdade aqui, do quanto que gosta de você e reconhecendo as cacas que fez? Depois vocês me contem aí. Vícios e repetição de padrão em relações. Pode ser qualquer tipo de vício, tá, gente? Dos mais aí corriqueiros, bebida, entorpecente, jogo, promiscuidade, mas pode ser o vício, o excesso de alguma coisa, excesso de rigidez que a pessoa sempre repete, não tem paciência, orgulho, ego, vaidade, qualquer vício, excesso, compulsão ou repetição, vício e repetição de padrão em relações. Ou é você que tem encontrado uma relação após a outra, parece que sempre igual, né? Parece que você troca 6 por meia dúzia. Você sai de um relacionamento tóxico, cai no outro. Você sai de uma pessoa com vício, problemática, cai noutra. Você sai com uma pessoa com excesso, uma compulsão de algo, cai noutra. Ou é a pessoa que estava com você que está sempre repetindo as mesmas cagadas. Meu maior medo é você deixar de me amar. E é a tendência, né? O amor vai diminuindo à medida que a cagada vai aumentando. Né? A pessoa vai caminhando que nem pato, caminhando e cagando, caminhando e cagando. O amor vai diminuindo. Né? Acho o quê? Que passa a vida inteira adubando a vida fazendo merda e que o resultado vai ser o quê? Que a pessoa vai continuar gostando? Por mais amor que tenha na face da terra. Você não cuidar do amor é que nem uma plantinha. Você não rega, não cuida, vai morrer, vai secar. Não me conforme não ter mais você na minha vida. Pois é, para alguns casos é só para sempre, né? Então aqui, gente, o que eu sinto é que temos alguém aqui que você descobriu alguma verdade, ou de quem realmente é essa pessoa, ou descobriu algum podre dela, alguma mentira que ela contou, alguma má conduta, né? E você deve ter se afastado da pessoa aqui. E o maior medo dessa pessoa é que você deixe de amar de vez. E essa pessoa repete sempre aqui o mesmo padrão nas relações, ou tem vício de alguma coisa, ou o vício é justamente não mudar. Porque quando os vícios, gente, repetição, pode ser também quando você não muda uma conduta, um pensamento, uma atitude. Aquilo é como um vício para você. Ah, eu sou extremamente impaciente e todas as minhas atitudes são impacientes. Geram uma situação ruim por causa da minha impaciência. Eu não mudo, a pessoa é tipo viciada em ser impaciente, viciada em ser mentirosa, viciada em ser agressiva, viciada em ser sei lá o quê. Orgulhosa, nunca baixa a cabeça para ninguém e repete as mesmas coisas. E tem gente pedindo aqui justiça divina. Ou tem situações aqui, eu sinto muito uma energia que dependendo do que a pessoa fez, deu até um problema judicial aí, uma briga judicial, tá? Por exemplo, de repente você tá separando da pessoa, ou separou e botou na justiça por algum motivo, para reaver o que é seu direito, pensão para filho, qualquer coisa, né? Ou sei lá, terminou a relação aí, tiro, porrada e bomba, ou a pessoa aí fez alguma coisa que você meteu no pau. Ou é justiça divina, estou totalmente perdido na minha vida. Não me conformo em não ter mais você na minha vida. O que eu vou dizer, né? Já vimos um pouco aqui do que vem pela frente aí.
Você vai querer esse? Vamos ver aqui no oráculo. O que mais a espiritualidade traz pra gente. Então, gente, aqui o tema já diz, né? O que essa pessoa tá pensando aí, sentindo com essa separação? Já vimos que tá se sentindo totalmente perdido na vida. Tá com medo de perder de vez, não se conforma de não ter mais você na vida dele ou dela. Sabe que fez caca. Tá tendo talvez consciência aí. Guerreiro da selva. A tartaruga. Mestre Ugly. A Dríade. Deixa eu ver o que tá escrito. Acredite no poder... Aqui, gente. Olha bem essa situação aqui, tá? Aqui diz o seguinte na Dríade, ó. Acredite no poder do amor próprio e perceba a mudança na relação com os demais. Provavelmente você está numa fase onde você recuperou seu amor próprio, a sua dignidade, sua autoestima, sua autovalorização, né? E isso está causando aí uma mudança nessa pessoa. A aguinha bateu no bumbum. A forma como você está se amando em primeiro lugar, a conduta que você está tendo, a energia que você está emanando, está fazendo com que essa pessoa aí mude de alguma forma ou aconteça um reboliço dentro dele ou dela, né? E também está mudando, essa pessoa está percebendo que você mudou a forma de se relacionar com ele ou com ela. Talvez antes você correria atrás, você bombardearia de mensagem, a pessoa faria uma provocação, você revidaria. Você talvez imploraria para ficar com a pessoa. E agora, com o seu poder do seu amor próprio, você não está agindo da mesma forma. E isso a pessoa está percebendo que você mudou dentro da relação. Mesmo que você esteja distante, essa pessoa está vendo que você rompeu o padrão. Aquela coisa do vício aqui, da repetição de padrão, ó, pode ser que a pessoa fazia algo para você aqui. Ela mentia para você, ela vinha pedir desculpa, você desculpava. Ela fazia algo bem ruim para você, ela vinha, se retratava, engambelava, você aceitava. Né? Tratava você mal e ficava por isso mesmo. Ela bloqueava, você ficava desesperado correndo atrás. Ela parava de ficar falando com você, você se desesperava. Isso mudou, graças ao poder do seu amor próprio. E aqui, ó, complementa. O guerreiro da selva diz: aproveite sua força interior para superar obstáculos e dificuldades. A reconquista do seu amor próprio, do seu alto valor, da sua autoestima, né? Fez você brotar em você essa força interior para superar os obstáculos, e você está superando essa pessoa, talvez até mais rápido do que ele imaginava. Talvez a pessoa ficou achando que você ia ficar arrastando corrente aí por muito tempo, ou que você ia ter o mesmo padrão de correr atrás, de insistir, de lutar, de você sempre dar o primeiro passo, de você se importar, se escabelar, chorar, ficar desesperado, desesperada. E agora, literalmente, você tá tocando fofa-se, não por orgulho, por ego, por nada. Você simplesmente pensou, quer saber? Eu vou aqui, ó, na tartaruguinha, diz: acredite nos sussurros da sua voz interna. Eu vou acreditar na minha voz interna, no meu mentor, na minha intuição, no meu eu falando comigo, e devagar e sempre eu vou puxar o carro. Nem que eu tenha que levar as coisas nas costas, minhas coisas, meus valores, meus sentimentos, meu amor próprio, minha dignidade. E talvez essa pessoa achou que você nunca ia fazer isso, que você ia ser sempre como a tartaruguinha, né? Que ia ficar ociosa ou devagar e sempre, lenta, você não ia fazer nada, né? Ou você até ia pensar em fazer, mas ia ficar sem fazer nada, na passividade. Só que você usou a sabedoria da tartaruga. E devagarinho você está se afastando emocionalmente ou fisicamente cada vez mais. Né? Se você descobrir uma verdade, como diz aqui, ou a sua intuição gritou alguma coisa para você aqui que você percebeu e mudou. Né? Eu sinto muito uma energia aqui que teve gente
que estava levando nas costas, gente, coisas que não queria mais levar. Um peso. Você estava levando culpa, você estava levando medo, você estava levando estresse, né? Você estava levando aqui insegurança, você estava levando um monte de carga, de peso nas suas costas, que inclusive estava atrasando a sua vida, o seu progresso na vida, no trabalho, seu progresso moral e espiritual. E agora o que você está carregando é justamente o amor próprio, a sua força interior, a sua sabedoria. Então aquele peso deixou de ser pesado. Ela se tornou a casca da proteção. Antes a carapaça era um peso, agora ela é uma proteção, ela não pesa mais como estava pesando. É isso que eu sinto aqui. Você trocou o peso, as cargas, os fardos, pela couraça da proteção, o escudo da proteção, da sabedoria, da intuição interna, do seu eu dizendo para você seguir em frente, mesmo que seja devagar. Vá devagar e sempre, né? Não pare, mesmo que não procrastine. Você mudou. O Frei Rogério tá mandando eu pegar de novo. Já que você iniciou a mudança, não pare. Né? O importante agora é você não parar nesse processo, é você continuar cada dia o seu mal, cada dia um pouquinho. Vai ser lentamente a recuperação, né? Não vai ser uma recuperação rápida para alguns aqui, até financeira, o Frei Rogério está dizendo. Tá? O importante é você não parar, é você continuar. Aqui, gente, eu acho que é por isso que ele pediu para eu pegar de volta. No xamanismo, a tartaruga, gente, no xamanismo, ela é um dos animais mais velhos do planeta. Não é o mais velho, mas é um dos mais velhos da Terra. Tá? E ela simboliza muito a energia da Mãe Terra, da Mãe Eterna. Então tem um poder forte aqui, a conexão com o sagrado feminino. Mesmo que você seja menino, é você se conectando com a sua parte sensível, com a sua parte fértil, com a sua parte nutridora, e você está nutrindo você, né? Aqui é o piso, é o chão da Mãe Terra, por onde a tartaruguinha anda, que na verdade não é uma tartaruga, é um jabuti, né? Aqui fala tartaruga, mas está errado, porque a tartaruga é marinha. Então aqui é quelônios que fala, né, Frei Rogério? Os quelônios, no geral, gente, eles têm essa energia da Mãe Terra. E aqui com a sua lentidão e com a sua carapaça, esse animalzinho nos ensina a nos proteger, que é justamente o que eu falei. A não se magoar com facilidade. Você está aprendendo a criar uma casca protetora, né? Você está criando uma proteção contra o veneno dos outros, inclusive dessa pessoa. Você está se conectando com esse eu interior aqui, você está nutrindo você. Você está focando nas metas devagar e sempre. Esse animalzinho tem uma ligação forte com a terra e com a água, que é justamente o equilíbrio, de ter os pés no chão e ao mesmo tempo não deixar de ter sentimentos, ser racional, mas também ser sensível nos sentimentos. E você está deixando fluir a situação. Você está mais ancorado na realidade. Você está buscando a sua estabilidade emocional, a sua estabilidade financeira na vida, organizando sua vida. Você está pensando mais na sua honra. Esse animal fala de honra. Você está sendo mais paciente com você, em vez de ser paciente como você era com essa pessoa. E com paciência você vai conquistar tudo que você quer, inclusive a cura. Você desenvolveu uma resistência muito grande, tá? Através de toda essa experiência. Obrigado, Frei Rogério. Era isso que ele queria complementar, porque ele queria que eu falasse da parte xamânica, da tartaruguinha aí, do jabuti. Vamos ver uma energia da pessoa. Lembrando que o tema é esse, tá? O que essa pessoa tá pensando e sentindo aí, com esse afastamento, esse término, esse parar de falar, sem comunicação, essa? Ok. O eremita. A energia dessa pessoa, gente, aqui, é que realmente tá assumindo a responsabilidade, tá?
O eremita fala da consciência, de assumir responsabilidade. Vocês estão vendo que esse eremita nesse deck tá sentado com uma cara, gente, olhando para o chão. Ele não tá só refletindo na vida, né? Ele tá triste, amuado. Aqui para mim já tem forte o signo de Virgem e Capricórnio, tá? Aqui, gente, essa pessoa, eu sinto uma energia que ela tá vendo o tempo passando e que talvez ela não tá fazendo nada, enfiada na caverna, vocês sem se falarem, ela sem falar com você, né? Ela só pensando, pensando e pensando em achar uma solução, mas não querendo se responsabilizar por nada, né? Tentando achar uma luz, uma solução, onde ela, gente, não precise talvez descer do ego, do orgulho e da vaidade, e onde ela se responsabilize pelo que for, mas sem se responsabilizar. Mas assim, Lan, você tá doida? Né? Gente, no sentido que ela reconhece a responsabilidade que ela tem das coisas, ela gostaria de achar uma solução e acertar com você, mas ao mesmo tempo ela não quer ter que admitir para você. Eu sinto nessa carta desse deck essa pessoa com vergonha. Sabe? Quando a pessoa tá com vergonha até de si mesma, tipo, que cacaca que eu fiz? Como é que eu vou sair dessa enrascada agora? Porque o eremita, o sábio, ele não tem mais ego, orgulho e vaidade. E se essa pessoa tem muito isso, para ela é uma problemática. Como que eu vou solucionar, me reaproximar, se eu tô com vergonha, se eu sei a responsabilidade que eu tenho, mas ao mesmo tempo eu não quero ter que assumir a responsabilidade, porque ele sabe que essa é a solução. A solução, ele tem total consciência. Ele tá desperto para a solução. Tá? Inclusive, muita gente já aconselhou essa pessoa aqui, ó. Ele sabe o que ele tem que fazer. Já falaram, olha, o jeito de você mediar, e já teve um mediador, de você consertar as coisas, você sabe, a solução é essa. É você admitir, se responsabilizar pelo que fez e correr atrás do prejuízo. E o tempo tá passando e ela não acha uma solução. Aí ela fica reclusa, né? Ou ela não fala com você, ou ela não vai atrás, tá morrendo de saudade, tem respeito, admiração, sentimento por você. Tá? E ela sabe aqui de que ela prejudicou você, ela prejudicou a relação. Essa pessoa tá com baixa libido, tá? Então aí, se você acha que deve estar passando rodo em todo mundo, ou ela tá tentando passar essa impressão para você na rede social, é falso. Porque isso aqui fala de baixa libido, né? Que é aquela energia que faz a gente ter ânimo para as coisas, inclusive aí, né? Para o amor, etc. Essa pessoa tá tão triste, porque eu sinto uma tristeza aqui, que ela tá com baixa libido. Ou o negocinho não tá subindo, gente. Tá? Ou então essa pessoa só consegue se animar desse jeito quando pensa em você, com saudade. Mas é como se ele não tivesse com vontade de se enfiar em relacionamento nenhum, ficar com ninguém, nem sexualmente. Mas Alana, essa pessoa tá lá na rede social, tira foto com uma, dá indireta com outra, que tá aqui, tá ali. É só fake, tá, gente? É só talvez para provocar uma reação em você, porque talvez está desesperado para provocar alguma reação. Porque como a gente viu aqui, você está cagando e andando. A sua energia realmente está desconectando dessa pessoa aos pouquinhos, devagar. Aí ele fica lá contemplando tudo isso, cheio da cautela e da prudência, porque agora está pensando também, eu não posso chegar de qualquer jeito. Né? Eu tenho que saber o que eu vou falar, eu tenho que chegar com maturidade. Não posso chegar no impulso. Eu tenho dificuldade de verbalizar o que eu sinto, de admitir meus erros. E é uma pessoa que ela quer passar uma imagem, porque aqui fala de uma pessoa, gente, que busca muito a validação dos outros, se preocupa muito com a imagem que ela tem, o que, que os outros vão pensar, o que, que os outros vão dizer. Então, se ela bota uma imagem de pegador, né, eu criei essa imagem de que eu sou poderoso, que eu não ligo, que eu não me importo, que eu não tô nem aí, como é que eu vou mudar essa imagem? Eu vou ficar sem moral diante de você, consulente. Eu criei uma imagem de super poderoso, de pegador, de orgulhoso, de soberbo. Eu não posso voltar atrás nisso. Eu tenho uma reputação.
de uma imagem que eu criei por causa de validação. E ele está numa análise profunda, uma reflexão profunda. E não quer ter que agir no impulso. E essa solidão que essa pessoa está sentindo, que aqui é solidão, está obrigando a olhar para dentro. A ouvir a voz interna, a ouvir a consciência. Essa pessoa aqui, Frei Rogério está dizendo, e eu sinto muito uma energia, ela não gosta de ficar sozinha, tá? Dentro de casa, principalmente, faz mal para ela. Porque aí ela é obrigada a confrontar os próprios pensamentos. Então, provavelmente é uma pessoa que, se ela tá em casa, ela tenta ocupar a mente dela, ou dormir, ou fazer alguma coisa dentro de casa, que ela não tenha que olhar para dentro e ouvir a voz interna, a consciência. Ou então, ela tá reclusa no sentido de não socializar, não paquerar, não isso, não aquilo, mas ela pega e não fica dentro de casa, sai para fazer alguma outra coisa, alguma atividade, ou vai trabalhar mais, está trabalhando mais, se afundando no trabalho, vai fazer uma outra atividade, porque ficar dentro de casa incomoda. Tá? E nos momentos que ela tá sozinha, né, com ela mesma, gente, é inevitável não ficar pensando. Aqui eu tenho uma sensação, porque eu tô de olho fechado, que essa pessoa, quando tá sozinha, seja na natureza, principalmente quando ela tá fora de casa, é mais quando ela tá fora de casa, ou no trabalho, ou numa atividade fora de casa, que ela tem oportunidade, que ela tem oportunidade de ficar sozinha, quietinha, ela com os pensamentos dela, essa pessoa já até orou, já fez uma prece, ou já conversou com Deus em algum momento, ou ela faz isso. Tá? Como se ela estivesse até pedindo uma orientação, uma ajuda, um conselho da espiritualidade de Deus, conversando com Deus. Eu sinto isso. Ela está buscando, de alguma forma, aqui se conectar em alguns momentos, quando ela reflete profundamente, porque dói, tá? E aqui, essa pessoa sabe que está perdendo um tempo precioso, ela está atrasando o relacionamento de vocês, que já podia ter começado, já podia ter retornado, podia. Ela atrasou a vida de vocês e atrasou a vida dela. Provavelmente, se a pessoa não estragou só a relação, tá atrasando ou atrasou a relação. Ela atrasou várias coisas na vida de vocês aí, ou na própria vida dela. É por isso que a pessoa fala aqui, ó. Estou totalmente perdido na minha vida. O eremita, gente, fala de botar ordem na vida, de rotina, tá? É como se até isso, essa pessoa prejudicou ela mesma, bagunçou isso na vida dela. Falta conhecimento, falta amadurecimento para essa pessoa. E aqui ela pensa muito no passado, em algo que ela fez que culminou nisso, tá? Ou ela pensa que o eremita fala do passado influenciando o presente. Então, ou ela pensa que foi por causa do passado dela, os apegos ao passado dela, a uma situação, uma relação, os apegos dela com coisas do passado, né? Ou as atitudes que ela sempre repetiu desde o passado, como tá ali, que fez culminar nisso. Ou então ela fica pensando no que ela tinha com você, de como era a vida quando você estava perto. Tá? Porque aqui mostra a mente cheia de boas lembranças, mas também mostra esta questão do passado. Essa pessoa ou não foi, ou ela julgou você precipitadamente, ou ela teve um problema de conduta, de atitude, porque é o eremita. Ou ela julgou você pelos outros. Vocês devem ter algum tipo de diferença, seja de idade, etnia, religião, a forma como foram criados, idade, amadurecimento, um é mais maduro do que o outro, diferença social aí em termos de dinheiro, vocês têm diferenças. E eu vejo muito uma pessoa aqui que precisa muito da validação ou de sustentar essa imagem de reputação, sabe? Tem muito isso, Frei Rogério me frisa muito isso. Essa pessoa criou uma imagem dela mesma, uma reputação dela mesma que ela não quer abrir mão. Tá? Ela não quer abrir mão dessa reputação, dessa imagem que ela vem trazendo ao longo do tempo, que ela vem repetindo esses padrões, e ela é apegada nisso, ela não quer soltar isso. Então ela gostaria de se aproximar de você, mas ao mesmo tempo não precisar dissolver isso.
tá? Só que aqui, gente, em silêncio não tem como essa pessoa não pensar, tá? Em todo o amor, respeito e consideração que você deu e que ele tem por você. E ele fica tentando achar uma luz no fim do túnel, porque o eremita fala da humildade, e é o que falta nessa pessoa, humildade. Ela acha que ela tem uma reputação a zelar, tá? Ou que ela precisa desesperadamente da validação dos outros, então ela não pode voltar atrás. Ela não pode mudar, ela não pode evoluir. É uma pessoa que eu não vou mentir para vocês. Ela tem uma mente meio arcaica aqui em algumas coisas, que pode ser preconceito, ser preconceituoso, ou machista, ou tem crenças limitantes. Qual deck que o senhor quer agora? Ok. Vamos ver mais? Quais os pensamentos aí, sentimentos dessa pessoa aí, agora que vocês estão sem se falar, ou afastados, ou pararam de falar, ou se separaram, ou terminaram relação. Dez de copas, gente do céu, essa pessoa tinha tudo. São 10 copas, é a conclusão, o final feliz, essa pessoa tinha tudo. Muitos aqui era família, existia uma família, casamento. Se eu precisar do Lenormand, gente, para clarificar alguma coisa. Aqui é o seguinte, tá? Existe muito amor, mas existe hoje muitas dúvidas, tanto do seu lado como do lado dessa pessoa. Você por não confiar mais. E um dos medos dessa pessoa é justamente esse, de você não acreditar mais nele ou nela, não confiar mais nele ou nela. Que o seu julgamento hoje a respeito dele ou dela, tá? Não seja positivo diante do que ela fez ou deixou de fazer, ou do que ela disse ou deveria ter dito e não falou. Eu sinto muito uma pessoa aqui, quando fala do tempo, do espaço-tempo, ela criou um karma, foi ela que criou tudo isso. Mas eu sinto muito que essa pessoa se arrepende demais aqui, ou se culpa demais de não ter feito algo quando deveria, num momento específico, no momento certo. Por que naquela hora eu não fiz isso ou eu não disse isso? Teria evitado ou teria mudado a situação. Tem muita essa energia. Aqui no 10 de copas, essa pessoa, gente, realmente, porque aqui é uma família que, se vocês olhar, tem filho, tem um bebezinho, casal, tem um pet, estão fazendo um piquenique. E vocês tinham, gente, provavelmente uma relação aqui que tinha tudo. Era uma família, para muitos, que tinha muito amor. Sabe, era um lar construído com carinho, ou que estava sendo construído com amor, com carinho, com dedicação. Porque aqui fala de uma família construída no amor, tá? Existia um amor verdadeiro, são 10 copas cheias. É a conclusão do amor. Existia gratidão, tá? No sentido de que você era grata, talvez, por ter encontrado essa pessoa, ele talvez grato por ter encontrado você, fluía tudo muito bem, até um determinado momento, talvez até o momento que essa pessoa fez a carta que fez. Existia harmonia, existia união, tinha uma amizade grande entre vocês, e também tinha muita abundância, não só de sentimento. Talvez era próspera e abundante, até nas finanças era melhor, por isso que essa pessoa talvez está muito perdida agora, porque até o financeiro não deve estar bom, ou está parado. Essa pessoa está muito preocupada aqui, ó, não só com a questão com você, mas tem outras preocupações profundas. Isso aqui é preocupação. E pode ser de coisas financeiras? Pode. Né? Porque talvez aqui não tem mais as 10 copas cheias. Em todos os sentidos. Aqui é você, consulente, ó. Independente se você é menino ou menina, é só adaptar. E justamente aqui, ó. Gente, tá virando tudo. Existe muito sentimento, é um ás de copas com 10 de copas, gente. É o transbordar de amor. Olha aí, ó.
Não era só a harmonia que tinha aqui do sentimento, do emocional. Você proporcionava para essa pessoa aqui momentos que ninguém nunca proporcionou, tá? É o jardim. Aqui é como se com você essa pessoa tivesse tido pela primeira vez, talvez na vida, a paz que ela nunca teve num relacionamento. Tá? Talvez a paz que ela não tem nem dentro dela, porque essa pessoa busca aqui dentro dela, ó, uma paz que ela não tem. O eremita, o sábio, tem essa paz interior, essa pessoa não tem essa paz interior, tá? Então, talvez nessa relação, você botou ordem na vida dele em todos os sentidos, na rotina, tudo isso. Ali é o eremita, porque aqui é a ordem cósmica. Essa carta fala do Éden, do paraíso. Essa pessoa, gente, estava no paraíso com você, ela tinha tudo, tudo que ela podia esperar de uma relação. Fosse financeiramente, fosse no amor, no carinho, na dedicação, no cuidado, na organização, na paz, no afeto, na amizade, tá? Essa pessoa lembra muito aqui, gente, quando ela tá em algum lugar aqui junto com a natureza, tá? Quando ela tá em meio à natureza, seja num parque, uma praça, um jardim, ou se ela trabalha em algum lugar que tem esse tipo de natureza na volta, de beleza, ou ela mora perto disso, todas as vezes que essa pessoa vê um lugar bonito, seja um lugar que vocês frequentavam, ou seja um lugar que traz essa reflexão, essa paz, ela pensa que está faltando você. Que parece que nada faz sentido mais na vida sem você. Não tem mais graça. Por isso que esse eremita desse deck está sentado triste, amuado. Essa pessoa, se está recebendo convite aqui, vamos sair, vamos para balada, vem almoçar aqui hoje, vem aqui. Não quero. Ela prefere ficar sozinha e ter um contato aí com a natureza, ou ela fica sozinha deitada dormindo. Por isso que eu disse, a libido, até a libido tá baixa. Tá? Essa pessoa aqui, quando estava com você, ela lembra do fogo do parquinho, da pegação. E aqui me mostra muito, gente, que essa pessoa, se ele está com um novo pretendente, ou está tentando arrumar um novo pretendente, não consegue. Se está dizendo isso para você, você ficou sabendo, está vendo na rede social, isso aqui é rede social, é mentira. Tá? Porque aqui é um 8 de espadas. Essa pessoa está presa nesse ciclo que ela mesma criou. De novo, ela está com vergonha, ela está com medo de perder de vez, de não consertar mais, ela está insegura. Ela se vê nessa rodinha sem conseguir sair da rodinha do hamster. Só que é uma pessoa que sente tristeza, depressão no 8 de espadas. Só que ela sabe a solução, como eu disse aqui. É uma cegueira voluntária. Ela não faz porque ela não quer, porque daí ela tem que abrir mão da reputação, da imagem, do orgulho, do ego. Tá? Da validação externa, da validação dos outros. Talvez tenha que abrir mão aqui dos contatinhos, do flerte, abrir mão de rede social. Tá aqui, ó, rede social, contatinho, flerte. Talvez ela tenha que abrir mão de um passado ou de conduta, atitudes que ela repete desde sempre. Tá? Então, aqui, gente, para essa pessoa tá difícil até tentar ficar com outras pessoas, arranjar outros pretendentes. Porque tá difícil achar até graça na vida. Aqui fala de não gostar de se conectar. Tá? Essa pessoa tá meio isolado mesmo, que não quer nem muito papo, não quer nem muita interação com as pessoas, até mesmo com amigos, familiares. Recebe um convite e não quer. Prefere ficar sozinho. Tá? Se é uma pessoa que está recebendo cantada, tem gente flertando com ele ou com ela, dando em cima, é como se essa pessoa não visse graça mais nem nisso, tá? Se antes era uma pessoa que paqueradora, coquete, que nem diz o Frei Rogério, parece que agora até isso perdeu a graça. Quando alguém dá em cima dela, quando alguém paquera ela, tá? É uma pessoa aqui, gente, que tá difícil até nas relações, no trabalho. Eu vejo muito uma pessoa que está com dificuldade de focar no trabalho, nas coisas do trabalho. Tá difícil para essa pessoa. E aqui, também nesse 8 de espadas, se para algum caso aí que teve foi traição,
traição de confiança, adultério, contatinho, que você descobriu, como diz aqui, a verdade, tá? Essa pessoa aqui, ela se envergonha de ter sido exposta, de ter sido descoberta. Ou se a máscara da pessoa caiu diante de você de alguma forma, ela tá com vergonha de você ter tirado a máscara dela, ou a máscara dela caiu, você tá vendo realmente quem ela é, o jeito que ela é, de ter sido desmascarada. Se você pressionou essa pessoa de alguma coisa, tomar uma atitude, um compromisso, ela se sente pressionada. Mas ela se sente pressionada por todo esse peso que ela carrega, que também não tem a ver com você. E aí falta coragem, tá angustiada. Tá? Tá com medo de sair da zona de conforto e se arriscar e levar um não. Tá vivendo uma crise, ela se censura muito, se culpa muito aqui. E aqui tem uma questão de afetar a dignidade, tá? Se ela afetou a sua dignidade, se a pessoa tem consciência. Tá? E aqui fala, no 8 de espadas, que a verdade destrói o ego, mas cura a alma. Essa pessoa tá passando nesse processo, tá? É como se aqui a verdade, a consciência, o despertar das cagadas que ela fez e de quem ela é, que só faz cagada, que a culpa é dela, o que ela tem de errado nela, tá destruindo o ego, tá curando a alma, mas através de dor nessa pessoa. Tá? Se essa pessoa tem algum tipo de vício ou repetição, como já disse aqui, tá confirmando aqui no 8 de espadas. Ou se ela tem traumas, bloqueios, ela tem uma limitação. Seja um problema, uma situação, uma relação, ou essa limitação é emocional, mental. Tá? E ela não consegue aqui, ó, achar saída. Porque ela gostaria de um meio onde ela não precisasse mudar nada nela, onde ela não precisasse se retratar, onde ela não precisasse assumir a culpa, onde ela não precisasse vir humilde. Falta de visão, cegueira voluntária, ela não enxerga a solução porque ela sabe qual é. Tá? Só que aqui também para alguns pode ter restrição. A restrição pode ser se você bloqueou a pessoa, ou você não está falando com a pessoa e ele não tem mais certeza se você quer falar ou não, se você quer ela ou não. Tá? E é uma pessoa, porque aqui fala no 8 de espadas, gente, de alguém que quando trai, qualquer tipo de traição, tá? Porque nem sempre é só adultério, esse tipo de coisa. Às vezes é o adultério no pensamento, às vezes é o adultério virtual, às vezes é o adultério nas atitudes, na conduta, né? Nas palavras já tá adulterando. Mas às vezes, gente, aqui, a traição é porque traiu o amor, traiu o relacionamento. E se você descobriu, ou você percebeu, você desmascarou, essa pessoa se arrepende de você ter desmascarado ou ter descoberto a verdade sobre ela ou do que ela fez, mas não de ter feito. E é por isso que essa pessoa tá nesse dilema. Tá? Porque eu me envergonho de como eu agi com você, como eu tratei você, da conduta que eu tive, da traição que eu fiz, eu me arrependo. Eu me responsabilizo, só que eu não quero ter que admitir isso para você. Isso é a morte para essa pessoa. Diante da reputação que ela quer manter. Dessa validação, dessa imagem que ela criou e quer manter. Que ela não abaixa a cabeça para ninguém, que ela não volta atrás no que ela diz, no que ela faz, que ela é durona. Né? E aí ela se arrepende muitas vezes do resultado que ela teve, não da conduta. Vou dar um exemplo. Ela xingou você, ofendeu você, atacou a sua dignidade, a sua honra, te humilhou, tá? Ela se arrepende profundamente de ter feito isso. No íntimo dela, ela se arrepende profundamente, mas ela não quer ter que admitir isso para você, nem com palavras, nem com atitudes, porque dependendo do que ela fizer de correr atrás de você, né, é como se ela estivesse admitindo que ela estava errada, que ela fez errado, e ela não quer admitir. Eu sei que eu fiz, eu tenho consciência, eu até me envergonho profundamente do que eu fiz. Mas eu nunca vou conseguir admitir, porque isso é a morte do meu ego. É a morte dessa imagem que eu construí, dessa reputação que eu construí. O que vão falar de mim? Ah lá, o durão,
que sempre as mulheres aqui correram atrás, que sempre fez e aconteceu e pisou em todo mundo, agora tá se arrastando por alguém? Ah lá, o durão, que sempre foi a pessoa cheia de homens e mulheres correndo atrás dele que nem mosca, agora sofrendo por causa de uma, se humilhando por causa de uma? Jamais. É o problema dessa pessoa aqui, tá? E é o problema da grande maioria das pessoas, se chama ego inferior. Então os pensamentos dele ou dela, e afastado de você, é esse, tá? E aqui no 8 de ouros ele sabe e tá preocupado, porque agora ele sabe que vai dar trabalho, você tá mais forte, você tá cheio de amor próprio, você tá se valorizando, você não vai aceitar mais qualquer porcaria, porque saiu justiça ali, né? Eu não aceito mais qualquer coisa, eu não aceito ser tratada de qualquer jeito, eu não aceito mais viver assim, eu não aceito mais uma pessoa assim na minha vida. E aí ele vai ter que trabalhar com empenho, com dedicação do 8 de ouros. Ele vai ter que provar para você que ele é confiável, que realmente ele tem sentimento, porque você não confia mais. Ele vai ter que provar para você que realmente ele está disposto a fazer mudanças, a trabalhar, a se empenhar, porque só você fez isso. E dá trabalho, né? E é uma coisa que ele tem que fazer com paciência. Essa pessoa não é muito paciente. Ela tá muito acostumada aqui, Frei Rogério tá dizendo. Essa pessoa estava muito acostumada, gente, que ela não precisava correr atrás de ninguém, ela não precisava ter paciência com ninguém. Ela tratava as pessoas de qualquer jeito, as pessoas acabavam sendo pacientes, sempre relevando, sempre desculpando. Ela não precisava se empenhar em mudar nada nela e nem se esforçar muito na relação, porque as pessoas estavam sempre fazendo com medo de perder a beldade aí. E ela nunca precisou trabalhar muito dentro de um relacionamento, se esforçar muito. Ela nunca precisou baixar a cabeça para ninguém. Ela nunca precisou pedir uma desculpa genuína. Ela nunca precisou de nada disso. Ela nunca precisou trabalhar para nada nesse sentido dentro da relação. E agora ela sabe que se quiser com você vai ter que fazer. Era uma pessoa que exigia muito e sempre dava muito pouco. Exigia muito empenho de você, muito comprometimento de você, você se dedicando, estudando meios de sempre estar agradando, porque é isso que fala o 8 de ouros, estudar meios, maneiras, né, de fazer, aprender, praticar, né? Ó, você tá falhando nisso, vai fazer um cursinho, aprenda para se melhorar, né? Você não sabe cozinhar, aprenda para se melhorar, para fazer uma comidinha gostosa pro seu maridinho. Era sempre uma pessoa assim, que ela achava que era só você que tinha que se esforçar, estudar, achar meio, se qualificar, se preparar, se empenhar, se dedicar. Constantemente, isso aqui é constância. Era você que sempre tinha que ser o perfeccionista em tudo, dentro da relação, dentro do casamento, dentro de casa, nas coisas. Tá? E ele não precisava fazer nada, gente. Ele ficava igual esse gatinho aqui, ó. Não é à toa que aparece esse gatinho. Ele precisava só ficar que nem esse gatinho aqui, ó. Com a pança cheia, que você fornecia a barriguinha cheia, né? Pegando um solzinho, ganhando o seu carinho, seu colinho, a parte gostosa da relação. E sempre cobrando de você o empenho, a dedicação, a perfeição, perfeccionismo metódico. Mas ele não. Agora quer ter você nos braços, mas de novo, olha como a espiritualidade não se contradiz. É o cavaleiro de ouros, o cavaleiro que não assume a culpa, que joga a culpa em você. É o cavaleiro que não consegue admitir os erros e assumir a culpa, a responsabilidade. Ele joga a culpa em você, na situação, no passado, no vizinho, no periquito, no papagaio. Ele não aceita a responsabilidade do que ele faz, ele joga a culpa sempre nos outros. É isso que essa pessoa faz, essa é a problemática de vocês. Tá? Ele quer ir até você fazer uma nova proposta. Tem uma lentidão, porque talvez tenha aqui que se preparar financeiramente, ou questões de trabalho, tem alguma coisa aqui que tá lento, além dessa problemática, tá? Pode ser algo financeiro, material, algo concreto. Pode ser algo familiar, pode ser uma outra relação, se ele tem.
tá? Aqui me mostra a distância geográfica, deixa eu ver se confirma. Não é para todo mundo aqui distância geográfica, ó. É para bem poucos aí, tá? Nem todo mundo aí tem a problemática da distância, alguns têm. Mas aqui, ó, é justamente essa pessoa não querendo assumir os erros. Ela quer fazer uma nova proposta, ela quer oferecer o sentimento. Ela quer mandar uma mensagem, ela quer falar com você, tem um apego emocional gigante por você. Mas joga a culpa em você, não quer ter que assumir nada. Tá? E de novo, é paciência, paciência. Essa pessoa não tem paciência, mas ela gostaria que você tivesse paciência com ela. De novo, compreensão, paciência, o que você esperasse, o tempo dela. O tempo dela conseguir digerir tudo isso, o tempo de talvez ela juntar grana, o tempo dela fazer alguma coisa, ou o tempo dela dar a volta no mundo e voltar. O tempo dela sentar no canavial aí de, né? Ou experimentar todas as, né? E depois querer voltar para você, vou passar o rodo em todo mundo, depois eu volto, me espera, né? Me espera benzinho. Esse tipo de coisa. Então aqui, gente, o problema todo da grande maioria aqui é esse. E aí, de novo, a dúvida. Aqui nessa carta fala que falta maturidade para se responsabilizar de novo. Né? É uma pessoa aqui que as escolhas agora tem que ser embasada no sentimento, não na razão. Ela tem dúvidas, ela tem medo, ela não sabe mais se você confia, ela tá com medo de tomar decisão. Ela não sabe se ainda vai ter a troca, se você ainda tá recíproca, se você ainda gosta. Tá? E aí ele tá com cautela também de entregar sentimentos. Só que essa carta fala a capacidade de encontrar dentro de si a força para assumir sozinho a responsabilidade que tem que assumir. Né? Mas tem que ser o que vem do coração. E de novo, imaturidade não se responsabiliza. Joga a culpa no outro, não se responsabiliza. Responsabilidade. Outra coisa, para alguns, essa pessoa aqui está entre você e uma outra pessoa, ou você e uma outra coisa. Por exemplo, vale a pena me dedicar tudo isso para ter a pessoa de volta, assim, eu nem sei se a pessoa vai me querer de volta ou eu volto para os contatinhos para putaria. Né? Fico com a raposildes que eu tenho e que eu tô, ou aposto em você? Esse tipo de coisa. Fico na vida de solteiro, me comprometo. Me caso, eu compro uma bicicleta. Né? E aí tá com medo de agir no impulso e fazer escolhas erradas. Por quê? Porque lá atrás ela já fez uma escolha errada ou tomou uma decisão errada. Tá com medo de fazer de novo. Tá? É uma pessoa que tá acomodada ou tá na zona de conforto ou tá lenta. O que é que você espere por alguma coisa? É uma pessoa que é teimosa, uma pessoa que reluta, que não quer ter que se responsabilizar. Para alguns, essa pessoa tá entre o amor divino e o profano. Fico com a Raposildes ou com você, o que eu amo de verdade? Né? Fico com a vida de solteiro, passando o rodo em todo mundo ou me comprometo com você? Fico na vida de solteiro correndo China com meus amigos ou me comprometo com você? Muda essa imagem, essa reputação que eu fico sustentando, né? Ou eu mantenho essa reputação, ou eu mudo e largo tudo isso por você? Fico nesse passado torto, vivendo desse passado torto, ou realmente me liberto e quero novo com você? Dúvida. Né? Para fazer uma troca, uma escolha, uma decisão. Aqui tem casamento divino, vocês se complementam muito bem, opostos complementares. E essa pessoa sabe que tem que dar o braço a torcer aqui, ó, é o 5 de espadas. Aqui ele sabe que se foi ele que terminou, ele que fez alguma coisa, ele saiu por cima. Ele derrotou você, humilhou você, derrota com humilhação. Mas ele teve uma vitória sem honra, ele não ganhou nada com isso, pelo contrário, só tá perdendo. Saiu por cima, mas não ganhou nada com isso. Uma vitória vazia por meios injustos. Né? É o que essa carta fala. Ele criou desavenças aqui entre vocês. E, de novo, por causa do orgulho. E é isso que ele tem que engolir para voltar.
É isso que ele tá querendo dar o braço a torcer, mas tem dificuldade, ele não consegue aceitar, que é aceitação. Ele tá reconhecendo, ele não quer aceitar. E ele tem dificuldade de ouvir o conselho dos outros. Já teve várias pessoas, desde o começo aqui eu tô falando, que aconselharam. Inclusive, ele pede, fazendo prece e oração, conselho para a espiritualidade, só que ele não ouve. A espiritualidade já usou aqui, ó, boca de outras pessoas, boca de médium, tá? Boca de vidente, boca de oraculista. Já usou, gente, aqui, tudo que meio. Já usou parente, já usou amiga, amigo, tá? Já usou aqui várias pessoas ou vários meios. Talvez até em sonho. A espiritualidade está dando sinais. Talvez o mentor, o anjo de guarda. Mas a pessoa não ouve o conselho. Ela pede, mas não ouve. Ela está arrependida, ela quer voltar atrás, mas está em conflito. Ela fica aqui lembrando o tempo todo de tudo isso. Porque isso é a lembrança da derrota, do fracasso dela, mas é teimosa. Ela tem uma dificuldade também de se expressar, de falar. Quando abre a boca, só fala bosta. Dificuldade de expressar suas ideias. Tá? E aqui ela tem que aceitar a limitação para dar o braço a torcer, mas ela não quer. Aí ela se acovarda, é uma pessoa egoísta, orgulhosa. Tá? Essa pessoa acha que fazer isso é se humilhar, é perder a honra, é perder a reputação que ela mantém diante dos outros, essa imagem que ela criou. E aí toma angústia, ansiedade, incerteza, e ela se faz muito de desentendida. Isso aqui é de, ó, se faz de desentendida para não assumir a culpa e jogar a culpa em você. É isso que ela faz, ó. Fazer de desentendido para jogar a culpa em você. Tá? E aqui ela tá preocupada, ela quer a reconciliação. Né? É uma pessoa aqui que tá carente, tá se sentindo sozinha. Aqui, essa carta me fala muito que essa pessoa tá vendo até vídeo de oráculo aí na internet, que nem vocês estão, tá? Ou ela procurou uma vidente, uma cartomante, um médium, ou essa pessoa tá frequentando um centro espírita, uma igreja, ou ela foi pedir um conselho para alguém aqui que tem mais sabedoria, uma figura feminina para muitos, tá? Sei lá, pode ser uma amiga, uma mãe, uma irmã, uma colega de trabalho, alguém que essa pessoa confie de dar um bom conselho, porque é uma pessoa que tem um bom discernimento das coisas, é uma pessoa de bom coração, que tem uma certa sabedoria para dar um conselho. Para a grande maioria, uma figura feminina, mas você adapte, pode ser um patrão, um amigo, colega de trabalho, em quem ela acha que pode dar um bom conselho. É uma pessoa aqui, gente, que só fez caca. Olha aí, para muitos até uma pessoa da família mesmo, ó. Algum familiar, tá? É uma pessoa cheia de amor, gente, aqui, ó. É o rei que mais ama, o rei de copas, mas é todo travado. Medo de rejeição, de traição, de ser abandonado, toda essa palhaçada do rei de copas, gente. E ele stalkeia você, tá? Porque geralmente o rei de copas tá na ilha dele, mas ele tem uma luneta. Deixa eu ver se stalkeia. Stalkeia o consulente? Ó, confirma. A âncora, confirmação, gente. Tá? Ele vive stalkeando você aí, ou perguntando de você pra alguém aí, algum macaco voador que possa dar uma informação, tá? Eu vejo muito aqui, se vocês têm uma pessoa aqui em comum, da família, ou vizinho, ou amigo em comum, é pra essa pessoa que ele tenta ter informação, tá? Aí você adapta, é uma mãe que ele pergunta, uma irmã, uma cunhada, uma vizinha, uma tia, uma prima, uma amiga em comum. Ou para alguns, como eu disse, vai procurar um médium, um oraculista. Tá querendo saber de você aí, talvez até pela espiritualidade. Tá? Aqui tem uma situação que essa pessoa tá sofrendo pra caraca, gente. Por que essa pessoa se molesta nesse tanto? Aqui, para mim, representa o consulente na casa. Tá? Eu não sei, essa pessoa, ela judia dela mesma. E ela judiou muito de você, mas como vocês agora já estão numa outra fase de fortalecimento, de cura, para a grande maioria aqui, vocês não estão sofrendo tanto como estavam nos primeiros momentos.
Mas essa pessoa é o contrário. Você, quanto mais tempo passa, aqui, ó, mais forte você tá ficando, mais recuperada, mais você tá superando, mais você tá se encontrando, né? Se valorizando, tendo amor próprio. Ele, quanto mais o tempo passa, pior ele fica. Mais triste, mais tudo isso. Mais preocupado, mais sem achar solução, tá? Essa pessoa faz planos com o consulente? Deixa eu ver se essa pessoa faz planos. Aqui, gente, é o seguinte, tá? Essa pessoa, ela não tá fazendo planos, mas ela ainda pensa assim que poderia reconstruir algo com você, mas para isso ela tem que deixar muita coisa. Tem que deixar hábitos, conduta, coisas, relações do passado, atitudes. Ela tem que organizar a vida dela, a personalidade dela, ela tem que desapegar de coisas, ela tem que deixar ego, orgulho, tudo isso aí. Vaidade. Tá? Ela sabe que ela tem que fazer essas mudanças, que ela tem que deixar coisas para trás ou deixar coisas ir. Então não é que ela faça planos, ela tem ainda uma certa esperança, mas ela é consciente de que só se ela abandonar tudo isso. Né? Aí de novo, aqui é oito de ouros de novo. Que ela tem que trabalhar com paciência, que ela tem que se empenhar. E aí, gente, ela vai procrastinando e deixando para depois, para achar a solução. Só que tudo depende só do livre-arbítrio dele ou dela, dele sair de cima do muro e decidir o que tem que decidir, dar o primeiro passo. Né? Aqui de novo, a pessoa fala muita bosta, essa pessoa, gente. Tem que saber o que falar e o que não falar, é a chave. Então ela sabe aqui que para abrir ou reabrir a história depende muito das atitudes dela. Só que quanto mais o tempo passa, você no barquinho tá indo. Você tá se reorganizando e para alguns você tá impondo limite. E cada vez mais vai ficar mais difícil. Quanto mais tempo passar, mais você se afasta, mais você se isola emocionalmente dessa pessoa, mais você se afasta em todos os sentidos. Então não é que ela faz planos, tem momentos aqui que ela pensa, porque ela sabe a solução, gente. Né? Só que agora ela não tem mais a certeza se você ainda vai aceitar, se você ainda confia, se você ainda ama, se você ainda quer. E aí ainda tem toda essa problemática. Então é assim, gente, que essa pessoa tá em termos de pensamento e sentimento aí. Aqui nós temos os signos, já falei de Capricórnio e Virgem. Capricórnio e Virgem, Áries, Aquário, Peixes e Aquário de novo. Tem Câncer, Gêmeos e Sagitário, Câncer de novo, Gêmeos, Virgem e Leão, Sagitário de novo, Áries e Capricórnio, Gêmeos e Leão, Touro, Libra e Áries. Pelos naipes, pelos elementos, tem água, terra. Aqui tem Câncer, Escorpião e Peixes, Touro, Virgem, Capricórnio. E Gêmeos, Libra e Aquário, os mais fortes. Tá? Por naipes. Aqui temos filhos de Ansan, filhos de Ossan, temos filhos de Oxum, filhos de Emanjá, filhos de Bará, ou Exu e Pombogira. Temos os pretos velhos aqui, tá? Os pretos velhos. Deixa eu ver se tem algum. Tem algum, confirme Emanjá de novo. Tá? Tem as almas, os pretos velhos. Os mais fortes são esses aqui, tá, gente? Vamos dar uma olhada aqui para encerrar nos bilhetinhos coloridos que o Frei Rogério quer ver.
É triste, né, gente? Quando você vê que o ego é inferior, a teimosia, o orgulho, a burrice, né? A burrice no sentido da pessoa não ter conhecimento, sabedoria para lidar com as coisas, levam nesse nível. Quantos o senhor vai querer, Frei Rogério, desse aqui? Para encerrar. 7. 1. Eu não gosto virado para mim. 1. O azul. 2. Os dois amarelo. 3. 4. 5. Gente, quando eu tô tirando os bilhetes, eu fico ouvindo um monte de voz dizendo: fala comigo, Frei Rogério, fala comigo, Frei Rogério. Gente do céu. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Esse. 6. Na hora dos bilhetes, tem gente que fica mentalizando: fala comigo, Frei Rogério, fala comigo, Frei Rogério. Eu esqueci quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É tão forte, gente, que me desconcentra na hora dos bilhetes. Porque eu escuto em uníssono, né? Numa voz, várias vozes numa só. Depois vocês me contam, vocês ficam pedindo aí. Fatores religiosos. Eu disse que tem muitas crenças limitantes e diferenças, né? Ah, não separo da relação falida, porque que a família vai dizer, a igreja vai dizer, ou vocês têm religiões diferentes, a pessoa vê isso como empecilho para alguns, tá? Jamais encontrarei alguém como você, você é única e insubstituível. Pois é, e aparentemente, gente, a pessoa tem consciência de que jamais vai encontrar alguém como você é insubstituível, ou seja, você é o grande amor da vida. Mas o amor que ele tem por você não é maior do que o ego, do que o orgulho, do que a vaidade, do que essa reputação que essa pessoa tem a zelar, ou do que as diferenças, ou dos preconceitos. Troquei o certo pelo duvidoso, né? Eu falei, teve muita gente aqui, para alguns teve traição, teve essas coisas. Me arrependo todos os dias do tanto que te tratei mal e do tanto que te humilhei e ofendi. Eu disse. Volta o vídeo que vocês vão ver, gente. Essa pessoa tem uma vergonha danada do que ela fez com você. Tá? Ela se chuta muito por causa disso. Só que ela admitir isso pra você ou ela correr atrás de você é ela tirar essa reputação, né? Essa imagem que ela tem a zelar. De que ela não pede desculpa pra ninguém, ela não corre atrás de ninguém, ela não se rebaixa, ela não se humilha por ninguém, porque pra ela isso é humilhação. Fazer o certo pra essa pessoa é humilhação. Porque ela construiu essa imagem de superior, de eu não preciso de ninguém, né? As pessoas aqui correm atrás de mim, eu não preciso de nada disso, eu não me humilho. Me arrependo todos os dias do tanto que te tratei mal e do tanto que te humilhei e ofendi. É tão bonito, gente, tão nobre, tão iluminado quando é verdadeiro, tá? A pessoa dizer me perdoa. Eu me culpo todos os dias do que eu fiz pra você. A minha consciência me consome, a dor que eu sinto. Eu amo tanto você e eu fui justamente tratar mal a pessoa que eu deveria mais cuidar, mais proteger, mais amar. E é isso que essa pessoa não se culpa, que ela se culpa, não se perdoa. Eu humilhei, ofendi, tratei mal a única pessoa na Terra que eu não podia fazer isso. Eu humilhei, ofendi, tratei mal a pessoa que eu mais amei na face da Terra e que talvez mais me amou, que mais me cuidou de mim, que mais me deu tudo. Então isso tá matando essa pessoa por dentro, gente. Essa é a energia que eu sinto desde o começo da leitura. Ó, jogos e manipulação. Essa pessoa tentou jogar com você, manipular. Por isso que saiu ali nos outros bilhetinhos, que eu vou pegar de novo. Vício e repetição de padrão. Todas as relações, talvez essa pessoa manipulava e jogava. E com você, talvez ela percebeu que nunca precisou jogar. Nunca precisava manipular. Porque ela nunca foi manipulada, você nunca jogou. Era verdadeiro. Ela se acostumou tanto a jogos e manipulação com um relacionamento com gente torta ou falsa, ou viver essas mentiras,
disputas de ego que com você ela não percebeu que era real, ela não precisava de nada disso e você não fazia nada disso. Pessoa obsessiva. Obcecada por você, né? E agora a culpa aqui tá matando. Ó, olha aqui, obrigada, Frei Rogério, que nunca me deixa passar vergonha. Olha isso aqui, gente. Não quero me dobrar. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Obrigado, Frei Rogério. O senhor que tá aqui, obrigado. Ah, por que eu tô dizendo que tem uma foto do Frei Rogério aqui, gente? Olha os outros bilhetinhos pra gente recapitular. Justiça. Estou totalmente perdido na minha vida, em todos os sentidos. Descoberta da verdade, caiu a ficha, né? De quem você realmente é, do que você representava. Vícios e repetição de padrão em relações. Tá aí, porque que jogava e manipulava, estava acostumada com isso. É o mal dos relacionamentos de hoje em dia, tá? As pessoas entram pra jogar e manipular. Ninguém é mais de verdade na relação, não. É jogo, manipulação e eu que domino. Um querendo dominar o outro. É por isso que tá do jeito que tá os relacionamentos. Ninguém é mais de verdade. Agora a pessoa tá caindo a ficha que você nunca jogou, nunca manipulou, que você era de verdade. A relação era de verdade, o amor era de verdade. E ela fez toda essa bosta. Meu maior medo é você deixar de me amar. E vai. E vai. Né? Porque só é insubstituível quem faz por onde. Né? Aqui ele diz pra você que jamais encontrarei alguém como você. Você é único e insubstituível. Porque você deu o melhor e fez o melhor. Você entregou todo o amor e fez um bom trabalho. Agora ele tem plena consciência que não fez. Então ele sabe que ele é sim substituível e que você pode encontrar alguém 10 mil vezes melhor do que ele, que deu o que realmente você merece. E é isso que tá matando demais essa pessoa. Não me conformo em não ter mais você na minha vida. Só que a pessoa não se conforma, mas ela não faz nada para mudar isso. Porque o ego é maior do que o amor. Né? O ego inferior dessa pessoa, eu não culpo e não julgo, tá, gente? Cada ser humano tá num estágio de evolução moral e espiritual diferente. Só que aqui parece que, infelizmente, né, você foi gostar e ter sentimentos e ter uma conexão aí de alma, provavelmente com alguém que está muito distante da sua evolução moral e espiritual. E aí acontece esse choque, né? Você é muito mais maduro, muito mais madura, e a pessoa não. Você é capaz de sentimentos nobres e atitudes nobres que ela não. Você não está mais apegado no ego inferior como ela está. E aí fica essa discrepância. Embora vocês sejam muito iguais em muita coisa, querem as mesmas coisas, sejam muito complementares em muitas coisas, mas você está numa evolução lá na frente. Não que você é superior, ninguém é superior que ninguém. Mas o seu grau de adiantamento e evolução moral e espiritual está bem mais na frente. E essa pessoa tem a opção de ou ela acompanhar você, ela buscar acompanhar você nessa evolução, ou ela ficar estagnada no que ela está. Porque o espírito, gente, segundo as obras de Kardec, ele não é retrógrado, ele não volta atrás na evolução que ele já teve, mas ele pode ser estacionário, passar uma encarnação toda daquele jeito e não avançar. Você está avançando no seu progresso moral e espiritual como espírito, ele está estagnado, né? Então ele tem a opção de ou ele anda e acompanha você nesse progresso, vai atrás para progredir junto, para melhorar, ou ele fica estagnado como está no progresso dele. E aí, gente, o problema da estagnação do espírito é que a gente vem para progredir, seja no amor ou na dor, tá? E se você se recusa a andar, você está desperdiçando uma encarnação, você não está evoluindo, você não está fazendo por onde o que você veio fazer. O que acontece? A própria espiritualidade, o próprio universo e o próprio destino vai forçar você a se movimentar em algum momento. E se você se recusa, provavelmente não vai ser pelo amor. Né? O que você faz? Você vê um carroceiro fazer quando o cavalo não anda, o burro está empacado, gente. Ele desce o relho.
Ele bate no bicho. É errado, mas ele vai forçar de todo jeito com castigo aquele animal a andar, a fazer o que ele tem que fazer. Com a espiritualidade, gente, é a mesma coisa. Você se recusa a andar, a progredir, a fazer o que você veio fazer, então vai ter um momento, gente, que a mão vai pesar. Você vai ter que andar de qualquer jeito. Você que escolhe se é pelo amor e pela dor, ou pela dor. Tá? Não saia sem deixar o seu like. Me perdoem se foi muito longo, gente, mas quando a gente lida com espiritualidade, a gente não pode ter pressa para aprender determinadas lições, para ter paciência, porque aqui não é só uma abertura de oráculo, eu tenho que sentir, eu tenho que ouvir. O Frei Rogério até aqui, gente, vou mostrar para vocês. Para quem não conhece aí, ó. Esse é Frei Rogério, gente. Frei Rogério Newhouse. Esse é o mentor que eu vejo e escuto, gente, desde criança. Então é um trabalho onde eu tenho que escutar ele, eu tenho que escutar a Dona Miriam, eu tenho que sentir a vibração, são muitas energias. É um trabalho que requer paciência. E essa pessoa que você trouxe para a mesa, uma das lições que ela tem que aprender é essa, paciência. Você só progride na vida, só adquire conhecimento e domínio próprio através da paciência. Você precisa deixar de lado muitas vezes o que é gostoso, agradável, fútil e superficial para evoluir. Evoluir dói, crescer dói, né? Vai dispensar de você um tempo, uma paciência, uma dedicação. Você não veio aqui para esse mundo, gente, a passeio, ou só para acumular coisas, né? Nascer, crescer, procriar, trabalhar, juntar grana, adquirir um carro, uma casa e morrer. Não, você veio para evoluir como espírito, que provavelmente você já teve que vir porque fez cacas na vida anterior. E se você se recusa a progredir, você vai ser forçado em algum momento da sua vida a progredir. E vai ser pela dor, se não é pelo amor. Você não dedica tempo a se espiritualizar, a evoluir de verdade, a aprender lições, você vem repetindo, repetindo e não aprende. Você sofre, faz sofrer e não aprende. Até quando você acha que a espiritualidade vai ver você dando cabeçada, né, e não vai fazer nada? Parece que a gente tem todo o tempo do mundo, né? Nossa, 100 anos é muito tempo. O prazo estimulado de alguém que pode viver muito, 100 anos. Só que passa muito rápido. Quando você pisca o olho, já passou. O dia de ontem, as horas que passam, você não volta mais. E se você não aprender com as lições, se recusar a aprender, é mais tempo que você volta na roda da encarnação. É mais sofrimento que você acumula, é mais karma que você produz e acumula. Porque você se recusa a fazer a única coisa que você tinha que fazer. Progredir, evoluir. Você não veio para comprar calça nova, carro novo, ser rico, famoso, bonito, malhar o glúteo. Você não veio para nada disso, você veio com uma única e exclusiva missão. Evoluir, crescer moral e espiritual e quitar dívidas que você já tem aí por ter se recusado antes ou ter feito errado. Né? Quem não acredita em reencarnação, gente, ok. Mas você não veio a passeio. Você veio para evoluir, para crescer, para amadurecer, para se tornar um ser humano melhor. E cada dia você tem essa obrigação espiritual. Eu não vim para ser melhor do que ninguém. Eu vim para cada dia ser melhor do que a pessoa que eu era no dia anterior. Eu tenho que ser melhor amanhã do que a Laninha que eu sou hoje. Em todos os sentidos. E aprender com as lições que eu tive ontem para não repetir amanhã. Foi para isso que todos nós viemos. O resto é consequência. Gratidão, gente. Muita paz e muita luz. Não esqueça de deixar o like, comentário. Gratidão.